Você sabe como tratar a divindade? Muitos cristãos confundem o modo de tratar a Deus e a Jesus porque estão impregnados de má doutrina que não sabe diferenciar a Igreja de Israel. Por isso, tantos insistem em chamar a divindade do modo como um israelita chamaria, sem se apropriarem dos privilégios que hoje estão disponíveis aos que são cristãos renascidos e selados com o Espírito Santo. Neste áudio falo mais deste importante assunto. Às vezes eu recebo e-mails assim, que o Altíssimo te abençoe. Não, mas Deus não é Altíssimo para mim, porque é muito longe esse Deus Altíssimo. Deus era Altíssimo lá em Israel, lá nos tempos antigos, ele se apresentava como Altíssimo, porque havia uma distância entre o homem e Deus. Mas o véu foi rasgado, temos agora ousadia para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. Então não é um Altíssimo, ele não está longe, distante assim. Eu posso chamar Deus de Pai. E tem outros termos que usam também do Antigo Testamento, eu não lembro agora, mas alguns termos que chegam e falam assim, o que essa pessoa está falando? Termos em hebraico, sabe? Nosso rei. Jesus, nosso rei. É errado chamar Jesus de rei. Ele é rei, é claro que ele é rei. Jesus é rei de Israel. Mas Jesus não é rei da igreja. Jesus é o esposo, o noivo da igreja, e será o esposo da igreja na glória, mas é o noivo da igreja, mas não é o noivo do crente. Eu não posso chamar o Senhor Jesus de meu noivo. Jesus é meu noivo. Não, está errado isso. Ele é noivo da igreja, do conjunto dos salvos, não do crente individualmente. Ele é meu Senhor. Então Deus é meu Pai, Jesus é meu Senhor. Mesmo numa oração, eu não posso chamar Jesus de Pai. Muitas vezes a pessoa está orando e fala assim, Jesus, meu Pai. Não, ele é meu Senhor. É muito importante entender essas coisas, porque eu posso chamar Jesus de meu Deus, né? Nós vemos Maria, meu Senhor, meu Deus, né? E também o próprio Tomé o chamou de Deus. Mas saber distinguir essas pessoas e os nomes dados a cada pessoa é importante, para não haver confusão. Por exemplo, o Senhor Jesus chamou seus discípulos de irmãos. Vai a meus irmãos, né, dizer que meu pai e vosso pai, mas nós nunca vimos nas Escrituras alguém chamar ao Senhor Jesus de irmão. Eu não posso dizer assim, meu irmão Jesus. Sim, do ponto de vista que eu sou co-herdeiro com Cristo, eu tenho esse privilégio, mas eu não tenho essa liberdade de chamá-lo de irmão. Ele sim me chama de irmão. Como ele se coloca no meio dos seus irmãos, como fala lá em Hebreus também. Então essas distinções são importantes para a gente marcar. Por exemplo, eu posso chamar Jesus de Jesus? Eu não posso chamá-lo ou me dirigir a ele como Jesus. Dizer assim, Jesus, faça isso ou faça aquilo. Não. Porque na Bíblia, os únicos que chamaram a Jesus de Jesus, ou se dirigiram a ele dessa maneira, foram os demônios. Que temos nós contigo, Jesus? Eles se dirigiram a ele, chamando apenas de Jesus. Eu devo me dirigir a ele, chamando-o de Senhor. Mas quando eu falo dele, aí não há problema. Eu falar, Jesus foi a Galileia, Jesus desceu de Jerusalém, Jesus salva os pecadores, porque nós temos mais vezes na Bíblia os apóstolos falando assim, do que eles falando, o Senhor Jesus foi a Galileia, o Senhor Jesus desceu de Jerusalém, o Senhor Jesus salva os pecadores. Não, eles falam simplesmente que Jesus salva os pecadores. Então eu posso falar dele assim, mas não a ele assim, dirigir-me a ele assim. Eu dirijo a ele dizendo, Senhor Jesus, meu Senhor, meu Salvador, Senhor Jesus. Muito importante essas distinções, como é importante aqui entender que o contexto é que dá o peso à palavra igreja, para não se fazer toda essa confusão que existe na cristandade, principalmente dentro da teologia do pacto, que não entende o que é igreja e acha que igreja é simplesmente um reavivamento de Israel. Por isso que eles até perseguiram judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha protestante, luterana,
se perseguindo os judeus porque achava que os judeus não tinham lugar mais nesse mundo, nessa vida, assim como o próprio Lutero escreveu uma carta falando que deviam derrubar as casas dos judeus, pôr fogo nas casas dos judeus e não deixar os judeus livres para viajar de uma cidade para outra, que eles eram uma raça maldita. Tem uma carta do Martinho Lutero, onde ele fala, o título é Dos Judeus e Suas Mentiras. Isso pode ser encontrado hoje na internet. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.